Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Genética. Nessa audioaula a gente vai conversar um pouquinho sobre linkage. Linkage, também conhecido como ligação gênica. Ligação gênica ela ocorre quando dois ou mais genes responsáveis por diferentes características vão estar localizados no mesmo cromossomo. A ligação ela foi descoberta por Morgan em 1910 como sendo um caso, então, de ligação, né, na verdade. Disse que os genes estão ligados ou, então, em linkage. A segunda lei de Mendel, ela também mostra pra gente duas características diferentes, né? Por isso que a gente chamou de dihibridismo, trihibridismo, polihibridismo. Mas a diferença entre o linkage, descoberto por Morgan, e a segunda lei de Mendel é que no linkage, o que acontece? As informações, os fatores que determinam aquela característica vão estar no mesmo cromossomo, ok? Enquanto que em Mendel são cromossomos homólogos diferentes. Então, como eu disse para vocês, nesse caso, a quantidade de gametas e, portanto, a frequência da descendência apresentarão diferenças em relação às propostas pela segunda lei de Mendel. É assim que a gente consegue identificar se as características que estão sendo estudadas serão um caso de linkage ou, se não, um caso de segunda lei de Mendel. Então, olha só, nesse caso, a gente tem um cromossomo que tem o gene Azão, Bzão, e o da mãe, vamos dar esse exemplo, né, como sendo esse o pai e esse a mãe, ela seja Azinho, Bzinho. Então, a gente tem um Azão, Bzão, um gameta sendo formado, e um Azinho, Bzinho. Nesse caso, galera, a gente não tem uma probabilidade de combinação ao acaso em proporções idênticas, né, de formar um Azão Bzinho ou de formar um Azinho Bzão. Só se sofrer um crossing over, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que significa. Então, no estudo de dois genes ligados, a incidência do crossing over, como eu acabei de falar, ou da permutação, vai ser fundamental. Crossing over ou a permuta é a troca de partes entre os cromossomos homólogos durante a meiose e é um dos principais fatores para a variabilidade genética. Então, olha só, você tem aqui um cromossomo que seja Azinho, Bzinho e o outro Azão, Bzão. Eles vão duplicar para sofrer meiose, né? Então, vai lá Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azão, Azão, Bzão, Bzão, duplicou. E aí, eles vão sofrer lá na prófase 1 da meiose. Se não lembra dessa aula, volta lá e assiste a nossa videoaula sobre meiose. Elas vão quebrar os pedaços e vão remoldar. Né? Quando remolda, o Bzão vem para esse cromossomo, então ele vira um Azinho Bzão, e o Bzinho vem para esse cromossomo, formando um Azão Bzinho. Então, a gente vai ter um cromossomo normal, que se manteve, o Azinho Bzinho, o original. Vou ter um cromossomo que sofreu crossing over, Azinho Bzão. Vou ter outro que também sofreu crossing over, Azão Bzinho, e vou ter um que vai continuar também como o original, Azão, Bzão. Então, sofri crossing over, formei cromossomos recombinantes. Isso é linkage. Então, na ligação gênica, a frequência dos gametas híbridos vai depender da taxa de recombinação entre os cromossomos homólogos. Não são todos os cromossomos que fazem crossing over e não é numa frequência definida, não é numa proporção fixa, né? Na verdade, é ao acaso e é variável. Pode ser que faça, pode ser que não faça, mas sempre vai ser a menor porcentagem. Então, os gametas parentais vão ser sempre formados, ainda que não haja recombinação, e estarão sempre em maior quantidade. Os parentais vão continuar, ok? E os recombinantes vão ser formados se houver a recombinação gênica, o crossing over, e vão sempre aparecer em menor quantidade. Então, é assim que a gente sabe quem é o parental, né, e quem é que sofreu o crossing over. A taxa de recombinação é expressa em porcentagem e corresponde ao somatório da frequência de gametas recombinantes formados na gametogênese.
Então, se eu tenho 10%, isso significa que 5 formou o Azinho Bzão e 5 formou o Azão Bzinho, ok? Então, a gente tem casos linkage total, que seria ligação fatorial completa, né? Nesse caso, não há o crossing over, ele não acontece. Logo, ao final da gametogênese, vou ter apenas os gametas parentais. Então, por isso que é linkage total, eles estão em ligação total. A maneira utilizada para representar os genes e linkage é a notação fracionária, colocando no numerador os genes que estão no mesmo cromossomo e no denominador os genes que estão no cromossomo homólogo. Então, fica mais ou menos assim. Azão Bzão está num cromossomo, Azinho Bzinho está em outro. Eu vou cruzar com um cara que é Azinho Bzinho, Azinho Bzinho. Então, esse cara aqui, ele tem um fenótipo. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E esse cara aqui tem um genótipo, desculpa, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Bom, como parental, né? Eu vou ter os gametas Azão, Bzão, que vai corresponder a 50%, e Azinho, Bzinho, que é 50%. Se eles sofressem recombinação, se eles sofressem linkage, ele seria Azão, Bzinho e Bzão, Azinho. Mas como a gente não tem o linkage, né? A gente não seria um caso, um exemplo de recombinação total, não formou os gametas recombinantes nesse caso, ok? Então, aqui a gente pode ver, olha, esse aqui é um cromossomo Azão, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, Azão, Bzão separou na meiose, ó, veio um cromossomo de um lado, um cromossomo do outro. Formei somente gametas parentais. Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, não sofri crossing nessa meiose. Então, não há recombinação após a primeira divisão, pois não houve o crossing over entre os genes de estudo, então 100% dos gametas vão ser parentais. Agora, num caso de ligação parcial ou chamada ligação fatorial incompleta, aí sim vai ser um caso em que a gente tenha o linkage. Quando houver o crossing over, tá? Ao final do processo de formação de gametas, teremos gametas parentais e gametas recombinantes. Então, olha lá o nosso exemplo. Você tinha o cara que é Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Então, ele duplicou, né? Ficou Azão, Azão, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. E aí, o que a gente vai ter, né? Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Separou os cromossomos, ok? Separei. Vai vir esse cara para cá, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, e esse cara para outra célula, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Agora eles sofreram crossing, não é isso? Eles variaram aqui. Então, esse cara vai ser, na verdade, já sofreu crossing desde aqui, né? Ele quebrou um pedaço, veio para cá. Então, ela virou um Azinho, Bzão, e esse aqui quebrou um pedaço e veio para cá. Ele vai ser um Azão com um Bzinho, ok? Troquei esses pedaços aqui. Então, formei esse cromossomo, diferente dos originais, né? E aí, agora, um vai manter o parental, Azão, Bzão, e o outro vai ser o novo, que sofreu recombinação, Azão, Bzinho. Esse também vai ser o que sofreu recombinação, Azinho, Bzão, e esse é o parental que já existia, Azinho, Bzinho. Então, houve a ocorrência da recombinação gênica devido ao crossing over. A gente mostrou aqui aonde que aconteceu o crossing over, né? A gente trocou esses dois pedaços de lugar. Dentre os gametas formados, 50% vai ser parental, Azão, Bzão, e 50% Azinho, Bzinho. E já 50% vão ser recombinantes, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Quando houver crossing over, ao final do processo de formação do gameta, a gente vai ter gametas parentais e gametas recombinantes.
a probabilidade do crossing acontecer entre dois genes ligados vai estar diretamente ligada à distância entre eles. Então, é diretamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, maior a chance de realizar um crossing over. Então, a frequência de recombinação pode ser usada como indicador da distância entre os dois genes. Na prática, galera, como que isso está funcionando, né? Considere que 100 células germinativas entrem em meiose e que essas células tenham os seguintes genótipos: azão, bezão, azinho, bezinho. Essa é a célula original, ok. Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que não houve permutação ou crossing over na meiose? Não houve, galera, não houve. Então, cada célula forma por meiose 4 gametas. Isso aqui vai duplicar, né? Vai ser outro azão bezão, outro azinho bezinho. Logo, 100 células formarão 400 gametas. Se eu tenho 100 células germinativas, essas 100 células vão formar 400 gametas. Se não houver crossing over, nós vamos ter azão bezão, 100 gametas. Mais um azão bezão, 100 gametas, porque ele duplicou. Precisou de meiose, a meiose precisa duplicar primeiro para depois dividir. Então, fiz 100, 100. Mais 100 de azinho bezinho e 100 de azinho bezinho, porque esse aqui também vai duplicar, ok? Então, a gente tem 400 células de 100 germinativas, gero 400, não houve crossing, então vai ser 100, 200 azão bezão e, 200 azinho bezinho, tá legal? Então, aqui só confirmando, 200 azão bezão, 200 azinho bezinho, ou seja, 50% do azão bezão e 50% do azinho bezinho. Agora, quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que só 20 delas apresentam permutação na meiose? Então, é a mesma coisa. A cada 100 células, eu tenho a formação de 400 gametas, certo? Só que 20 delas é que sofreram permutação. Então, na verdade, vai ser 80 dessas células. Então, olha lá, vamos dizer que sofreu aqui a permutação. Então, eu tenho um cromossomo que seja azão bezão, tenho um cromossomo que seja azinho bezinho, 20 gametas para cada, né? Tenho outro que tenha ficado com o azinho bezão, azinho bezão, aqui o recombinante, né? E o azão bezinho também recombinante. Então, tenho 20 gametas das recombinantes, 20 gametas, 40, 80 sofreram recombinação. Estou aqui representando os 80, tá? Aqui realmente quebraram pedaços. Então, desses 80, eu vou continuar com 20 sendo parental, 20 gametas, com 40 parentais e com 40 que sofreram recombinação. Então, 80 células de meiose sem permutação. Vamos lá, juntei, vou ter 80 do azão bezão, 80 do azão bezão. 80 azinho bezinho, 80 azinho bezinho. Então, isso no final vai me dar um total de gametas azão bezão de 180 e um total de gametas azinho bezinho de 180, ok? Então, a gente tem que levar em consideração quando sofre a permuta, né, que vai formar tanto o original quanto os recombinantes, tá? Aí, vamos lá. Com relação ao azinho bezinho, a gente viu aqui que vai formar apenas um único, então vai ser os 20, né? E de bezinho a azinho, a gente vai ter mais 20, ok? Então, aí a gente fecha as 400 células, beleza? Agora, uma comparação entre o dihibridismo e o linkage. No dihibridismo, né, você tem o azão, azinho, bezão, bezinho. Eles estão em cromossomos diferentes. Então, o azão está num cromossomo, o azinho está no homólogo, o bezão está num outro cromossomo com o seu homólogo, estão em cromossomos diferentes. Então, a gente vai poder fazer todas as combinações possíveis. Eu vou ter esse azão com bezão, tá aqui. Vou ter esse azão com bezinho, tá aqui. Vou ter o azinho com bezão e vou ter o azinho com bezinho, tá aqui. Vou ter essas 4 combinações
possíveis. Então, é 25% para cada uma, natural, ok? É ao acaso, mas são em proporções fixas. Já o linkage, não, né? No linkage, você vai ter o cara que é Azão, Bezão, o cara que é Azinho, Bezinho. Então, você vai formar os gametas parentais, que vai continuar com o Azão, Bezão e o Azinho, Bezinho. E você vai formar os recombinantes, que é esse Azão com esse Bezinho e esse Azinho com esse Bezão. Então, o percentual de gametas recombinantes vai ser a metade do percentual das células que fazem crossing over, como eu disse para vocês. Por que metade? Porque metade já vai formar um gameta parental, né? E somente a outra metade é que vai realmente sofrer a recombinação. Para a gente finalizar essa parte de linkage, a gente tem também como fazer um mapeamento cromossômico. Se as taxas de crossing over que ocorrem entre dois determinados genes refletem maior ou menor distância entre eles no cromossomo, convencionou-se que 1% do número de gametas recombinantes indica a distância de uma unidade de recombinação, ou um organídeo, em homenagem ao Thomas Morgan, que foi o cara que descobriu, né, entre os genes no mapa genético. Em outras palavras, a taxa de recombinação vai refletir diretamente na distância entre os locos gênicos no cromossomo. Então, olha lá um exemplo. Em um cromossomo, há a seguinte frequência de recombinantes entre os genes: A, B, C e D. Então, a recombinação entre A e B é 45, entre B e D é 5, entre A e C é 20, C e D 20, C e B 25, A e D 40. Qual a posição dos genes nos cromossomos? Como é que a gente resolve isso, na verdade, né? A gente resolve sempre achando o maior, do maior para o menor. Então, aqui, ó, A e B normalmente são os que têm maior. Então, vamos lá. Distância, então, vai ser igual a porcentagem da taxa de recombinação gênica. Olha lá, A e B aqui tem 45%. Então, achei A e B, certo? Aí ele fala pra gente, vamos para o segundo maior, que A e D é 40. Então, vamos lá. Se A e D é 40, ele está a 5 de B. Concordam? Porque aqui já dá 40, 45, ele tem que estar a 5 de B. Ok, vamos lá. 45, 40, já achei B e D 5, vamos para o 25. C e B é 25. Então, se eu achei que o B está lá no finalzinho, o C está um pouco depois do D, né? Um pouco antes, na verdade. O C tem que estar aqui, porque aqui tem que dar 25. Entre C e B, eu tenho 25. Se entre D e B eu sei que é 5, então aqui é 20. E aqui é 20. Só para a gente confirmar, A e C 20, certo? C e D 20. A gente consegue, então, mapear. O que significa mapear? Né? Significa achar mais ou menos o locus gênico daquele gene, ok? Galera, obrigada pela atenção. Até a próxima videoaula.